noite. Boa noite. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica. Proíbe o ex-presidente de visitar embaixadas e falar com diplomatas estrangeiros e outros réus. A PGR viu concreta possibilidade de fuga. Segundo Moraes, com a ajuda do filho Eduardo, houve um atentado à soberania nacional. Em endereços de Bolsonaro, a Polícia Federal encontra 14 mil dólares. E um pendrive dentro de uma gaveta num banheiro. O ex-presidente diz que perguntará à esposa, Michele, se ela sabe do que se trata. E nega que pretendesse fugir do Brasil. Donald Trump volta a ameaçar os países do BRICS. Um movimento bilionário de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço levanta uma suspeita. A de que pessoas com informações privilegiadas obtiveram lucros fabulosos num intervalo de 3 horas. Depois de 11 anos, o Cruzeiro retorna ao topo da classificação no Brasileirão. E um brasileiro assume a liderança da Liga Mundial do Surf. Agora, no Jornal Nacional. O ex-presidente Jair Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica e impedido de sair de casa das 7 da noite às 6 da manhã nos dias úteis. Nos fins de semana, a proibição é para o dia inteiro. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, impôs uma série de restrições ao ex-presidente no sentido de impedir uma tentativa de fuga. Na origem das investigações da Polícia Federal estão as ações do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a chantagem tarifária do presidente Donald Trump em defesa de Bolsonaro e contra a independência do Supremo Tribunal Federal. Esta edição do Jornal Nacional começa com a movimentação dos agentes federais no início da manhã. A Polícia Federal chegou logo depois do amanhecer à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que fica em um condomínio numa área nobre de Brasília. Os carros da PF pararam na porta da garagem. Os agentes revistaram a casa toda e encontraram 14 mil dólares e 8 mil reais em dinheiro vivo. Parte estava numa gaveta de roupas. Apreenderam também o celular de Jair Bolsonaro, um pendrive que estava em uma gaveta no banheiro e outros documentos. Enquanto uma equipe continuava na casa de Bolsonaro, outra foi fazer buscas na sala dele e na sede do PL, que fica nesse prédio, e apreendeu mais documentos. Todo o material foi encaminhado para análise da perícia. Os agentes usaram câmeras corporais nas duas ações. Depois das buscas na casa do ex-presidente, Bolsonaro seguiu num carro da Polícia Federal até a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Na chegada à secretaria, a segurança estava reforçada, com policiais até em cima do prédio. Lá, os técnicos colocaram em Bolsonaro uma tornozeleira eletrônica que ele terá de usar a partir de agora. Bolsonaro passou o resto do dia no PL e pouco antes das 6 da tarde, voltou para casa. A Polícia Federal pediu autorização do STF para essa operação de busca e apreensão 2 dias depois do anúncio do tarifaço de Donald Trump na semana passada. O ministro Alexandre de Moraes cumpriu então o protocolo e pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República. E foi a PGR que pediu que fosse ordenado o uso de tornozeleira eletrônica. No documento em que determina a operação de hoje da PF, o ministro detalha as medidas restritivas impostas a Jair Bolsonaro e os motivos de tê-las ordenado. A maioria dos ministros da primeira turma do Supremo já votou a favor da decisão de Moraes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes disse que o inquérito foi aberto no início do ano, a pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar o deputado Eduardo Bolsonaro, que vem afirmando que está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra integrantes do Supremo, da PGR e da Polícia Federal, pelo que considera ser uma perseguição política a si mesmo e a seu pai.
Moraes afirmou que a PF passou a investigar a atuação de Jair Bolsonaro depois que o ex-presidente disse, em depoimento no dia 13 de maio, ter enviado R$2 milhões para o filho permanecer nos Estados Unidos. Segundo o ministro, as condutas ilícitas de Eduardo se agravaram com o auxílio direto de Jair Bolsonaro, como bem apontado na investigação e nas diversas postagens em redes sociais e entrevistas. E que o ápice das condutas executórias dos ilícitos penais praticados pelos dois passou a ocorrer a partir das primeiras declarações do presidente dos Estados Unidos atentatórias à soberania nacional e à independência do poder judiciário. No dia 9 de julho, Donald Trump anunciou tarifas de 50% contra os produtos brasileiros e alegou que um dos motivos era a ação penal em que Jair Bolsonaro é um dos réus por tentativa de golpe de Estado. Moraes citou também entrevista concedida ontem pelo presidente. A conduta do réu, em tese caracterizadora dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação e atentado à soberania é tão grave e despudorada que a entrevista coletiva, sem qualquer respeito à soberania nacional do povo brasileiro, à Constituição Federal e à independência do Poder Judiciário, expressamente confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão que se pretende contra a justiça brasileira, condicionando o fim da taxação, sanção à sua própria anistia. A entrevista citada por Moraes foi concedida no Congresso. E vamos supor que ele queira anistiar, é muito. Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Moraes ressaltou a manifestação da PGR. A situação descrita revela a necessidade urgente e indeclinável de imposição de novas medidas cautelares que possam assegurar a aplicação da lei penal e evitar a fuga do réu. Moraes determinou que Jair Bolsonaro use tornozeleira eletrônica, permaneça em casa das 7 da noite às 6 da manhã, de segunda a sexta-feira, e não saia de casa nos fins de semana e feriados. Proibiu o ex-presidente de manter contato com embaixadores, autoridades estrangeiras e de se aproximar de sedes de embaixadas. A decisão de hoje proíbe o ex-presidente de usar redes sociais e de conversar com investigados na ação penal do golpe de Estado, nem mesmo por intermédio de outras pessoas. Jair Bolsonaro está ainda proibido de conversar com o filho Eduardo. Ainda de manhã, depois de colocar a tornozeleira, Jair Bolsonaro negou que pretendesse fugir. Disse que as medidas eram desnecessárias e as classificou como uma humilhação. Presidente, a decisão do Moraes fala em obstrução de justiça. Em algum momento você tentou obstruir justiça? Desconheço. Que pendrive era esse na casa do senhor, no banheiro da sua casa? O quê? Que pendrive era esse no banheiro da sua Não casa? tenho a menor ideia. E os dólares, presidente? Tem mais ou menos 14 mil dólares. Era pra que Tudo! Poxa, eu sempre guardei dólar em casa, pô. Todo dólar pego lá tem lá o recibo do Banco do Brasil. Esse valor era declarado, presidente? O dólar em casa está com recibo no Brasil, que eu tirei esse corrente ano, declaro o ano que vem no imposto de renda. Presidente, qual é o próximo passo? O senhor vai recorrer a algum organismo internacional? Depende dos advogados, de como se comportar aqui o julgamento, tá ok? O senhor teve em algum momento algum tipo de intenção de deixar o Brasil? Não. Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem. Mas houve conversas, presidente, sobre isso, com o Eduardo? Não conversei com ninguém. Olha, nada me coloca num plano golpista que não existiu, nem os outros. O senhor acha que a tornozeleira é uma resposta à carta do Trump? A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. A decisão do Supremo diz que o senhor estaria atuando junto com o seu filho Eduardo Bolsonaro para tentar ir contra a democracia brasileira, coagir o processo. Você acha que o parlamento americano ia fazer alguma coisa contra a democracia brasileira? Pelo amor de Deus, ele não está lá no parlamento da Venezuela, nem do Irã. Concorda com o tarifaço? Não, por mim, não, você tem que conversar. Pô. Não é o Brasil, o mundo todo. O mundo, a Índia está conversando. Aí, não foi Eduardo que taxou ninguém.
Mas, presidente, o senhor acha justo que o seu julgamento seja colocado na negociação? Pergunta para o presidente dos Estados Unidos. Ele deu a opinião dele sobre esse processo. Minutos depois, Bolsonaro voltou a falar com os repórteres na sede do PL. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição. Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Você acha que colocaram lá aquele pendrive? Não estou sugerindo nada. Eu acho que estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. Presidente, o senhor tem costume de consumir dinheiro vivo? 14 mil dólares apreendidos. Mas qual o problema ter 14 mil dólares em casa? Todo o dólar que está lá, quando eu guardo dólar em casa, faço questão de anexar o recibo do Banco do Brasil. Ok? Esse dinheiro também tinha um recibo? Todo esse recibo. Tá? E outra, dinheiro tirado da conta. Não é novinho, tá? Sempre sacado do Banco do Brasil aqui do lado. A defesa do ex-presidente afirmou que foi surpreendida com os mandados de busca e apreensão e a aplicação do que classificou de medidas cautelares severas. Segundo a defesa, foram em função de atos praticados por terceiros, o que caracteriza circunstância inédita no direito brasileiro. A defesa de Jair Bolsonaro alega também que as frases destacadas como atentatórias à soberania nacional jamais foram ditas por Bolsonaro e que não parece justo ou razoável que o envio de dinheiro para o filho seja motivo para as medidas, especialmente porque foi muito antes dos fatos investigados. Ainda segundo a defesa, o Supremo não fundamentou o uso de tornozeleira com um indício que possa apontar um risco de fuga. E o ex-presidente sempre compareceu a todos os atos das investigações da ação sobre a trama golpista. Numa rede social... Seu tempo para cozinhar é curto? Então é de praticidade que você precisa. O novo forno Miller foi pensado para isso. Com o timer automático, ele desliga sozinho, sem preocupação com o fim do preparo. O vidro duplo retém o calor, agilizando o cozimento. E o grill... Moraes, desta vez, se apoia num delírio ainda mais grave. Acusações construídas com base em ações legítimas do governo dos Estados Unidos, iniciadas logo após o anúncio das tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil. O Partido Liberal de Jair e Eduardo Bolsonaro declarou que recebeu com estranheza e repúdio a ação da Polícia Federal na casa do ex-presidente e na sala dele, dentro da sede nacional do partido em Brasília, que considera a medida do Supremo desproporcional pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do ex-presidente em colaborar com a investigação e que reafirma a confiança em Jair Bolsonaro. Agora há pouco, o secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou numa rede social que ordenou com efeito imediato a revogação dos vistos do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e de parentes dele. Rubio também disse que revogou os vistos de aliados de Moraes no Supremo Tribunal Federal, mas não esclareceu quem seriam essas pessoas. Daqui a pouco, um mistério. Quem lucrou milhões de dólares no intervalo de 3 horas no dia do anúncio do tarifaço de